estejam com vocês. Amém. Eu vou começar com uma saudação paulina que ele fez aos Efésios aqui, está no capítulo 1, versículo 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Como o Werner estava comentando aqui no off aqui, né, a gente está estudando um termo que é a parousia, que é uma palavra grega que significa chegada, né, e que no cristianismo espelha exatamente a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus ele fala da volta dele, é exatamente esse termo grego que ele usa. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Gente, não gosto da frase, gente. Está anotado, Marcelo, já está anotado. Não, eu gosto de ficar. Eu só da E dentro desse tema, a gente começou lá atrás estudando 3 lições no livro de Mateus, depois estudamos 3 lições no livro de Tessalonicenses, e agora eu abro a parte final dessas últimas 3 lições que nós vamos ter, já com foco no Apocalipse. Nosso tema então de hoje é o Cordeiro e os selos da história, que está mais focado no Apocalipse 6, mas como sempre a gente vai dar uma viajada pela Bíblia aqui, como é nosso costume mesmo aqui. Fique aí com sua Bíblia em mãos, para que a gente possa junto estudar a palavra do nosso Senhor. Eu vou começar orando para que a gente seja abençoado nesse momento. Amém, Jesus. Senhor, Deus e Pai, obrigado. Senhor, obrigado por Senhor nos trouxe até a sua casa. Senhor. Colocou no nosso coração esse desejo. Obrigado, Senhor, pelo fôlego da vida. Cada um de nós aqui hoje teve a oportunidade de levantar, respirar e enfrentar mais um dia, Senhor, que o Senhor escreveu nas nossas vidas, Pai. Louvado seja o seu nome, Pai, santificado seja o seu nome. Amém. Nós o reconhecemos, Pai, como o Deus do universo, amém, o Supremo Criador, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, Pai. Amém. E diante de Ti colocamos as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades. Tu conheces cada um dos nossos problemas, Pai. Problemas pessoais, problemas profissionais, problemas financeiros, problemas espirituais. Atua na nossa vida, Pai. A gente reconhece o Senhor como o único capaz de nos guiar pelos Teus caminhos, Pai. Nos oriente nas dificuldades, Pai. Que cada um de nós possa ser guiado pelo Teu Espírito Santo e que através da Sua ação nas nossas vidas a gente possa cumprir o propósito que o Senhor tem para nós aqui no chão desse planeta, Pai. Abençoa aqui, Pai, cada família representada, Pai, os nossos irmãos que ainda chegarão, que eles sejam trazidos por Ti, Pai. Amém. Abre a nossa mente, Pai, prepara o nosso coração, instrumentaliza a nossa alma, Pai, para que a gente possa absorver o ensino que hoje o Senhor nos traz, nesse momento que estamos estudando a Tua volta, Pai. Amém. Que o Senhor nos guie e nos oriente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então como eu falei, a gente está estudando a parousia e nessa jornada de hoje, como é a primeira aula que a gente faz do Apocalipse, eu vou dar uma pequena introduzida no livro, né? Depois vou focar um pouco no nosso tema central, que é Cristo como governante de todos os acontecimentos até a consumação, que é a segunda volta dele. Eu ainda vou contextualizar um pouco o Apocalipse 6. Eu sempre digo que um contexto, né, um mapa é uma coisa que sempre nos ajuda a interpretar melhor o momento, né? Apesar da palavra ser muito inspirada, né, ela foi, esse livro mesmo que a gente vai ver, foi um livro escrito há 2000 anos atrás, né? Então uma contextualização sempre ajuda eu e você a termos um pouco mais de entendimento. E finalmente eu encerro falando do Cordeiro, do livro e dos selos. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? No original grego essa palavra significa revelação, né? E assim como acontece com alguns livros do Antigo Testamento, revelação é exatamente a primeira palavra do livro, né? Então no Apocalipse 1:1
está escrito assim, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João. Né? Então, o autor do Apocalipse é o João, o discípulo em que Jesus tinha um carinho especial, né? Era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Eles eram de Cafarnaum, ali no leste, no oeste do Mar da Galileia, ali tinha uma indústria pesqueira grande ali, e eles eram pescadores, né? É o autor do 4º Evangelho. E assim como a gente vai ver agora aqui em João 19, 26, hoje a gente vai ter uma série de leituras de textos assim que eu julgo extremamente tocantes na Bíblia, né? E de vez em quando eu acabo também me emocionando aqui, né? Porque eu tenho muito temor e tremor diante da palavra de Deus, mas eu não faço isso para te constranger, não. Eu faço porque eu sou meio chorão mesmo, então você pode ficar à vontade. À vontade, irmão, aqui tem um monte de chorão. Amém. Amém. Então, essa passagem mesmo aqui, ela revela o Cristo, né? Já morto, já crucificado e à beira da morte, né? Então, assim diz esses 2 versos lá do João 19, 26 e 27. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Né? Então esse é o João, um discípulo muito, muito próximo de Cristo, né? Fazia parte ali do núcleo duro desse grupo, né? Dele mais os 12 apóstolos. Né? E Irineu, né? Que é um cristão da igreja primitiva do começo do 2º século ali. Irineu nasceu por volta de 120 depois de Cristo, mais ou menos, e ele tinha sido discípulo de Policarpo. Esse sim tinha sido discípulo de João mesmo, né? Era contemporâneo de João. Eles eram discípulos, eles eram bispos. Tanto Irineu como Policarpo eram bispos da igreja de Esmirna, né? Que é uma das 7 igrejas a qual a carta do Apocalipse é direcionada, e ele relata que João recebeu, né, o Apocalipse em nossa própria geração, né? Na geração dele, né? No final do reinado de Domiciano, né? Domiciano foi o mesmo rei que exilou João, né? Por motivos de fé. Lá no começo do Evangelho de João a gente consegue ler certinho onde ele descreve que foi exilado por causa da fé dele. Foi esse imperador romano, Domiciano, que o enclausurou lá em Patmos. O reinado dele terminou em 26, então a gente facilmente consegue intuir que João escreveu o seu evangelho em torno de 95, 96, exilado na ilha de Patmos, né? Historicamente, né, isso não é bíblico, mas historicamente João acabou no final da vida sendo desexilado, né? Ele volta para Éfeso, onde ele morava na época, e tem ali uma morte natural, né? Insisto, isso não é bíblico, é histórico, mas ele é conhecido como o único dos 12 apóstolos que não foi martirizado, né? Teve uma morte natural lá em Éfeso. E pela tradição judaica também, João e Maria, mãe de Jesus, depois desse evento que eu li aqui no João 19, eles viveram em Jerusalém mesmo, mais de 30 anos, né? Desde a morte de Cristo até 67, quando começa a grande revolução judaica, né? Que começou em 67, terminou em 73 com a queda da fortaleza de Massada, e nesse meio, né, em 70, Tito, que era um general romano, invadiu Jerusalém e destruiu tanto a cidade como o templo. Eu trago sempre um mapa, porque o mapa, assim como a contextualização, ele permite a gente visualizar um pouco, né? Então, aqui está um mapa mais tradicional, aqui um mais contemporâneo, né? Se a gente vê ali a Ásia Menor, onde é a atual Turquia,
e aqui a gente tem a Grécia, né? A Grécia que nessa época aqui de João era ainda dividida em duas províncias gregas, né? Ao sul ficava a Caia, cuja capital era Corinto, e ao norte aqui ficava a Macedônia, cuja capital era Tessalônica. E aqui tinha a província da Ásia Menor. A gente tem aqui localizado as 7 igrejas às quais a carta foi dedicada. João, quando foi exilado, estava aqui em Éfeso, e ele foi exilado numa prisão insular, né, numa ilha aqui. Essa ilha que eu circulei aqui é a ilha de Patmos. Então, assim, era a geografia dessa história que a gente vai viver juntos aqui. Ainda introduzindo algumas coisas, né, as revelações, né, o Apocalipse, ele é um livro de encontro, né, como praticamente toda a Bíblia, né, onde fica claro que o Antigo Testamento mira no Novo Testamento, né, e o Apocalipse tem muito disso, a começar pelas referências. Se você tiver uma Bíblia de estudo como é a minha, que tem referências cruzadas, né, você vai perceber que no Apocalipse, Daniel, Ezequiel e Zacarias são citados dezenas de vezes. Dezenas. Então é o formato vivo do Antigo Testamento olhando para o Novo, né? A gente tem certeza, né, que haverá uma intervenção divina no final dos tempos, né? E todas, absolutamente todas as injustiças da presente era vão ser revistas, né? O Apocalipse também mostra essa guerra espiritual, não só nesse ambiente terreno que a gente vive, mas no ambiente cósmico também, assim como eu e você vivemos aqui na Terra, uma luta diária, espiritual, com o pecado, nas hostes celestiais, Cristo e Deus também vivem essa luta, esse conflito cósmico contra Satanás e os seus inimigos. Isso é narrado aqui no livro de Apocalipse. E nesse conflito, o que tem que ficar claro para a gente é que a vitória já é do nosso Senhor Jesus Cristo. No próprio Apocalipse, no capítulo 1, a gente vê claramente que o reino já está inaugurado, Jesus já está reinando. O problema é que nós estamos numa guerra, algumas batalhas foram vencidas e isso só vai se consumar no final mesmo. Como eu comentei já, o Apocalipse ele é endereçado às 7 igrejas do primeiro século, né? Se a gente ler lá em Apocalipse 1:4, esse que eu vou tomar o cuidado de ler, porque ele deixa claríssimo, né? Então assim diz, né? João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então ele está claramente indicando que essa revelação, né, dada por Jesus a João, visa fortalecer essas 7 igrejas. Mas como a gente tem visto muito, né, várias passagens bíblicas que a gente estuda sobre o perfil dos problemas que as igrejas tinham, são problemas contemporâneos ainda, né? Se a gente pegar mesmo, se a gente for um pouquinho mais para frente aqui, né, João na sua revelação ele é direto, né, em relação às 7 igrejas, né? Então tinha uma igreja que estava com esfriamento, tinha uma outra igreja que o pregador estava sendo mais venerado do que a pregação, ou seja, o preletor é maior do que a palavra, né? Então são coisas tão contemporâneas que mesmo dirigido às igrejas do século I, hoje nós estamos no século XXI e essa palavra é muito verdadeira, é muito cabível para nós no dia de hoje, né? E eu e vocês somos chamados, né, a sermos servos fiéis no meio dessa guerra espiritual contra Satanás e o pecado. Já que o reino de Deus, como eu sempre digo aqui, ele não está inaugurado, ele não está consumado, mas ele está inaugurado. Essa passagem eu vou ler também, porque eu tenho dito isso aqui repetidas vezes, e na verdade eu simplesmente me baseio nessa passagem de Mateus 12, 28, que diz exatamente assim.
Essa passagem aqui do Mateus 12 é aquela em que Jesus está expulsando um demônio e ele é acusado pelos fariseus que está fazendo isso não em nome de Deus, mas em nome de Beelzebub, né, que é uma personificação do diabo, né? Então, nesse contexto, depois que ele prova que está fazendo isso em nome de Deus, não em nome do Beelzebub, né? Jesus diz essas palavras aqui, que é onde a gente vê nitidamente que ele inaugura o reino dele, né? Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, essa passagem deixa claro essa inauguração do reino. Não, e eles cometeram um pecado que, teoricamente, não tem imperdoável, né? Porque eles pecado contra o Espírito Santo. Foi pecado contra o Espírito Santo. Eles atribuíram uma obra do Espírito a Satanás. É isso mesmo. E ali fica claro que Jesus depois verbaliza isso, né? Que você pode pecar contra mim, mas você não pode pecar contra o Espírito Santo, porque você não vai ser perdoado. Isso mesmo. Cristo como grande governante dos acontecimentos até a sua segunda vinda, né? Então eu e você cremos, né, num triunfo final, né? Isso é um assunto escatológico, né, que estuda as coisas e os eventos finais. Então nós como cristãos, nós temos que abordar o triunfo final de Deus e a destruição da força do mal como uma coisa que certamente vai acontecer. No meu coração e no teu coração, nós não podemos ter a dúvida do triunfo final. Mesmo que a gente não entenda algumas coisas, mesmo que a gente passe por tribulações, o triunfo certamente vai haver. O bem sempre, o bem tem perdido batalhas para o mal hoje, mas no triunfo final, certamente o bem vai triunfar e nós vamos ser recebidos nesse momento de graça, né, do triunfo final de Deus. O propósito de Deus, ele é redentor, né? E aí, eu e você, em meio a essas tragédias, se a gente perseverar, né, e amar a Deus como Ele recomenda que a gente ama, certamente o seu decreto e os propósitos redentores deles vão se cumprir em nossas vidas. E, portanto, eu digo que Cristo é um governante ativo, né? E Ele orquestra absolutamente todos os eventos, né? Então, até o final dos tempos, Ele vai governar. Insisto, mesmo que a gente tenha dúvidas em nossos corações, Ele é o grande governante de tudo que acontece já no hoje, porque o reino dele está inaugurado. Cristo governa todos os acontecimentos até a consumação. Isso, como eu já comentei, precisa ser um conceito central da teologia cristã, porque na verdade ele fundamenta a soberania de Deus, né? Eu preciso crer que o governo é de Cristo, porque isso faz parte da doutrina soberana do nosso Deus. Dentro dessa soberania divina, a teologia, né, nos ensina que Deus tem um controle absoluto, total, não só sobre a história, mas sobre a natureza também, né? Deus controla a natureza e no final Ele vai redimir a natureza também, assim como Ele redime a mim e a você, né? Então a natureza também tem sido vítima, né, das mazelas da humanidade da qual nós fazemos parte, né? E Deus vai redimir essa natureza como ela era originalmente lá no Éden. Eu creio nisso porque isso também faz parte da teologia cristã. E nada, absolutamente nada, acontece sem a sua permissão ou fora do seu plano. Mesmo quando, a gente vai ver hoje aqui, né? Mesmo quando Deus usa os seus agentes para realizar coisas que a gente pode classificar como coisas difíceis, Ele impõe sempre um limite para a atuação do agente dele. Ninguém atua de forma arbitrária para tudo. Mesmo quando Deus ordena algo para alguém, Ele vai fazer dentro dos limites que Deus determinou, e nós vamos poder ver isso aqui. E a promessa, né, da presença constante, né, quando Cristo lá em Mateus 28:20 diz que estará conosco
todos os dias, até o final dos tempos, ou até a consumação dos séculos, conforme a sua tradução, né? Essa promessa, ela segura, ela assegura a presença dele comigo e com você, dando direção contínua às circunstâncias. Insisto, sejam elas boas ou más, ele sempre vai estar com a gente. Eu começo a contextualizar agora um pouco a nossa aula específica, agora que está lá no Apocalipse 6, antes de chegar lá, né, para a gente entender um pouco essa questão. O capítulo 6 ele já começa com a abertura dos selos, né? Só que antes disso a gente precisa enxergar como é que estava esse cenário, né? Então existem algumas figuras básicas como o cordeiro, o livro e os selos, né? Então ali no 5:6 o cordeiro ele é revelado e suas credenciais são apresentadas. Eu vou ler esse versículo, que é um versículo que credencia o nosso Cristo como o cordeiro, né? Então assim diz Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então está aqui as credenciais do nosso Cristo, né? Ele cita algumas coisas aqui, na tradução judaica, né? Isso foi herdado pelo cristianismo. Depois, o número 7 significa plenitude, né? Completo, algo finamente acabado, né? E 7 chifres, né? O chifre também na tradição judaica significa poder, né? Então, quando o ancião fala aqui que ele tem 7 chifres, né? E 7 olhos, né? Então significa que ele tem poder completo, ilimitado. E os 7 olhos significa que ele é um cara onisciente, né? Onipresente, ele consegue tudo enxergar, né? No 5:7, na sequência, o cordeiro pega o livro, isso está claro aí também. Aí vem um trecho um pouquinho maior, em que o cordeiro é ovacionado. Eu não vou ler também, mas você lá no seu estudo em casa, tente ler, mas ele aqui ele deixa claro que o seu sangue nos resgatou. Ele fala que ele é um digno é o cordeiro, né, dando a ele uma divindade, né? E ele termina falando do governo eterno do nosso Senhor Jesus. Então, quando você tiver um pouquinho de oportunidade, leia todos esses textos novamente para você fixar essa mensagem no seu coração. O capítulo 6, efetivamente, que é o nosso tema, fala dos selos, mas ele não fala de 7 selos, ele fala de 6 selos, né? Aí na sequência tem um interlúdio, né, que é o capítulo 7, que é dividido em 2 partes. A primeira parte fala dos 144 mil escolhidos, e a segunda fala da visão dos glorificados, que é a visão daquela grande multidão. Eu vou me ater um pouquinho à frente com isso aqui. E finalmente a quebra do 7º selo não acontece no capítulo 6, mas sim no capítulo 8. No Apocalipse, ali no 5:1, João já deixa claro para a gente, né, que existe um livro, né? Ele consegue ver isso na visão dele, né? E que esse livro tem 7 selos, né? E que esse livro é um registro, né? Porque ele está um papiro escrito por dentro e por fora, né? Há um registro, né? E aí eu faço 2 inferências aqui para a gente aprender um pouco juntos, né? É muito significativo a quantidade de vezes na Bíblia em que alguém fala de algum registro, né? Então, eu creio e compartilho isso com você, eu creio piamente que há de fato um registro divino, né? Eu não sei se é um rolo, eu não sei se é um livro, eu não sei se é um notebook, um pendrive, mas eu tenho certeza que quando a gente chegar na frente ali, na hora da consumação, Deus vai abrir um registro, né? Um registro que Ele tudo anotou e tudo está escrito, né? Isso acontece muitas vezes na Bíblia, né? Então, vou ler alguns aqui junto com vocês para a gente
poder materializar essa minha ideia, né? Então, em Daniel 7:10, se você me acompanhar lá, está escrito assim, ó, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Ele está descrevendo a Jerusalém eterna, né? Milhares e milhares o serviam e milhões estavam diante dele. Foi instalada uma sessão triunfal, como se fosse uma assembleia, né? Então, Deus instalou uma sessão triunfal e foram abertos os livros, né? Olha que registro que deixa claro. E se a gente pular lá para Daniel também, 12:1, mais uma vez ele fala de uma coisa, de um registro material mesmo, né? Não é uma coisa que ele vislumbrou como sendo um livro, é um registro, né? Aqui ele fala que todo, assim diz o Daniel 12:1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas, naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, nós como povo de Deus, temos lá o nosso nome registrado nesse santo e maravilhoso livro, que é o registro que Deus vai ler diante de mim e de você no momento da salvação eterna. E ainda, né, voltando aí de novo do Antigo Testamento para o Novo, se você abrir lá em Filipenses 4:3, que eu vou ler aqui para vocês. Filipenses 4:3 diz assim, mais um registro desse santo registro, né? Filipenses 4:3, eu vou ler então agora. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Mais aí uma certeza de que, né, então quando Paulo fala no Apocalipse de um registro, né, eu creio muito que diante de Deus, eu e você vamos, né, ele vai demonstrar, a gente vai ver esse registro nesse momento, né? E no próprio 5:2 e 5 ali, um anjo proclama, né, quem é digno de abrir esse livro, né? João estava tendo uma visão, então imagina ali aquele momento que ele estava tomado por aquele momento, e um anjo que estava participando lá daquele cenário pergunta, quem será digno de abrir esse livro? Ou seja, até o próprio anjo tinha essa dúvida, né? Então um dos anciões responde que quem vai abrir esse livro é o leão de Judá e a raiz de Davi. Esse verso também, para mim, ele é extremamente memorável, né? Eu sou nascido na igreja, como vocês sabem, e no final dos anos 60 ali, no começo dos anos 70, começou a introdução dos conjuntos musicais na igreja, né? Não era uma coisa muito comum, né? Eu estou falando de uma história de 50 anos atrás, no mínimo, né? Então, e naquela época, nos finais dos anos 60, na verdade, veio um missionário para o Brasil, que ele era batista, mas ele acabou começando a frequentar uma igreja presbiteriana, ele chamava, me fugiu o nome dele agora, mas eu lembro de ter visto lá nessa igreja presbiteriana que eu frequentava, e ele foi o criador do movimento Vencedores por Cristo. E dentro desse movimento, Jaime Clemp, lembrei, ele criou esse movimento Vencedores por Cristo, e esse movimento criou um conjunto, que é o Vencedores por Cristo. Eu não sei quantos de vocês aqui o conhecem, mas eles têm uma música com esse verso, que é a coisa mais linda do mundo. Vale a pena você dar um Google depois, Vencedores por Cristo, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. É um hino assim,
divino, de encher os olhos de lágrimas mesmo, porque ele é baseado nessa passagem linda, né? Então, a visão do Filho do Homem começa lá no Apocalipse 1, depois eu tenho a introdução das 7 cartas às igrejas, tem uma visão do trono no capítulo 4, né? No capítulo 4 que você consegue ver esse contexto onde tudo está acontecendo ali, e João está ali olhando aquilo, mas na verdade é só lendo o capítulo 4 você consegue entender mesmo. Então, tem um trono, tem os 24 anciões ao redor dele, tem os 4 seres viventes, tem os anjos, e tudo isso aí está claramente descrito ali, né? E essa questão dos anciões que está registrado ali, né? Fica claro, né? Ele deixa um número claro, assim como são 4 seres viventes, são 24 anciões, não são nem 23 nem 25, são 24, isso denota de novo o Antigo Testamento olhando para o Novo Testamento, né? Isso, o que está implícito nesses 24 é que as 12 tribos de Israel do Antigo Testamento estão encontrando os 12 apóstolos de Cristo na consumação, né? Então, tudo isso é muito vivo aqui, né? E à medida que a gente vai conseguindo fazer essas associações, as coisas vão ficando mais claras. E na sequência, no capítulo 6, vem exatamente a abertura dos selos, né? Que eu vou fazer uma leitura da maioria deles. Os que tem um trecho muito longo eu não vou fazer, para que a gente possa ficar focado mais no ensino, né? Do que na rigidez aqui do que está escrito, né? Então, como eu disse, são 7 selos, e o primeiro selo começa falando do cavalo branco, né? Então, se você pegar ali o Apocalipse 6, os versos 1 e 2, está escrito assim, ó: vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos selos, o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse um som de um trovão: vem, João, que eu quero que você veja, né? Aí João fala: vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. No próprio Apocalipse aqui, eu posso intuir, nessa sequência que a gente vai fazer agora, é importante a gente ler o 19 primeiro e o 3 depois, mas nessa sequência fica claro que o cavaleiro desse cavalo branco é o nosso Senhor Jesus, é o Messias. No 19:11 ele diz assim, ó: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro, está em letra maiúscula, Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça, né? Então esse fiel e verdadeiro é uma menção ao nosso Senhor Jesus, que fica claríssimo no Apocalipse 3,14, aonde está escrito assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, o princípio da criação de Deus, lá no Gênesis, que é o verbo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu e você podemos intuir que esse cavaleiro é o nosso Senhor, a testemunha fiel e verdadeira. O segundo selo é um selo do cavalo vermelho, que simboliza sangue, né? Então, está assim, né, nos versos 3 e 4 lá do Apocalipse 6. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente dizendo: venha, João. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Ou seja, o segundo selo significa sangue, né? Então trata-se efetivamente, gente, da disseminação da guerra por todo o planeta, né? Então, e muito sangue vai acontecer nesse momento. Daí a simbologia do cavalo vermelho. O terceiro selo, que é um cavaleiro preto, né? Ele significa fome, né? E aqui ele faz uma analogia bacana, porque ele fala que o cavaleiro está segurando uma balança na mão, né? Então, o preto está associado à fome, e se a gente for lendo o texto, esse é um pouquinho maior, eu não vou ler, mas se você ver com cuidado depois, ele associa o valor do trigo e o valor da cevada a um denário.
né? Denário era uma moedinha romana que equivalia a um dia de trabalho de um servidor braçal, né? Então ele fala que um denário comparia uma medida de trigo, né? E historicamente, nessa época, no final do século I, um denário, com 10% de um denário, você já comprava uma medida de trigo. Então significa que além de ter fome, escassez, as coisas vão estar extremamente inflacionadas, né? Então isso faz parte, né? Esse derramamento do juízo no final dos tempos, ele vai ser tão progressivo e tão forte que de fato vai haver fome, e além de fome vai haver escassez, e além de escassez, o que a gente encontrar vai estar com preços extremamente elevados, e é exatamente isso que está escrito aqui no terceiro selo. O quarto selo, também não vou ler na íntegra, mas fica claro que é um cavalo amarelo, e aí ele deixa claro para nós que ele representa a morte, né? Então aqui ele fala, né? Vou ler um trechinho aqui ele não é enigmático, né? Depois que ele fala para o João, venha, João diz assim, ó, vi então, eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte. E nota uma coisa que ele fala depois disso, ó, além do cavaleiro chamar Morte, e o inferno estava seguindo. Imagina a morte com todo o seu poder ainda sendo seguida e potencializada pelo inferno, né? Então, ele vai falando aqui algumas outras coisas, e ele usa um termo aqui, ainda no verso 8, eu vou ler mais um trecho, então, do Apocalipse 6, 8, e lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade, que é um termo grego específico, que depois a gente vai ver um pouquinho sobre ele, por meio de animais selvagens da terra. Então, aqui tem algumas revelações dentro dessa frase, né? A primeira é que mesmo quando, né, eu já disse isso hoje aqui, mesmo quando Deus dá autoridade para um agente executar alguma coisa séria ou grave, ele limita a ação desse agente. E aqui ele fez a mesma coisa. Você sai, você mata, mas você mata até 1/4 da população da Terra, né? E aqui ele usa esse termo mortandade, que do grego, essa palavra original, mortandade no grego, ela está associada a enfermidades epidêmicas, né? Então por isso que é natural que a gente se assuste, né? E queira associar essas epidemias ao final dos tempos, mas ainda não foi, né? Mas lá nos finais dos tempos, quando isso acontecer, está claro que a gente vai ter, né, uma grande epidemia, né? Eu não sei se vai ser como foi, eu citei um exemplo antigo aqui, né? Que é a peste bubônica, que também é conhecida como peste negra, né? Que aconteceu, o seu auge foi mais ou menos em 1357 até 1351, né? Foram os anos ali de uma mortandade. A peste negra, ela matou, naquela época sim, ela matou, né? Nós estamos falando do século XIV, alguma coisa de 700 anos atrás, mas a peste bubônica matou cerca de 1/4 da população, sim, da época, né? Pra vocês terem uma ideia da dimensão, quando a gente olha para o Covid, né? O Covid matou 7 milhões de pessoas agora, né? Outro dia. A peste bubônica matou 75 milhões de pessoas há 7 séculos atrás. Então, imagina a dimensão que foi isso, né? São epidemias diferentes, né? A peste bubônica é uma bactéria, o Covid é viral, mas certamente acontecerá alguma coisa parecida com o que a gente recentemente presenciou, só que numa escala muito maior, né? E o termo grego usado para isso é esse termo mortandade, né? O quinto selo também é um trecho mais longo, eu não vou ler, mas João aqui ele tem uma visão, né, dos mártires da igreja, e todos esses mártires estão debaixo do altar
do sacrifício, né? E eles foram martirizados exatamente porque testemunharam sobre Jesus, né? Hoje a gente faz isso com tanta tranquilidade, né? Mas pelo menos aqui no Brasil, né? Mas há registros de mártires ainda hoje e eles serão reconhecidos. E eles vestirão uma veste branca, né? Associado não só à pureza, mas também à vitória, né? Então a vitória final do Cordeiro vai dar vai trazer essa justiça verdadeira para os mártires da terra que são identificados aqui no 5º selo. Eu vou para o 6º selo agora, que também é um trecho um pouco mais longo, mas ele mostra muito claramente uma visão prévia exatamente da destruição completa do que eu chamo ordem atual, né? Então essa nossa ordem terrena e essa nossa ordem cósmica, ela vai simplesmente desaparecer com a abertura do 6º selo, né? Então, e ele cita algumas coisas além, né? Então, quando Cristo estiver voltando e isso acontecer, coisas como sol, lua, ele cita ilhas, montes, tudo isso vai de algum jeito se desformatar completamente e as pessoas hoje que estão no comando, né, não importa se dirigindo ou fazem parte do povo, como reis, comandantes, ricos, poderosos, escravos e livres, tudo isso eu tirei desse texto aqui, né? Essa humanidade rebelde, né, vai procurar se esconder no Cordeiro e não vai conseguir, porque toda essa ordem cósmica e terráquea vai desaparecer. E tem um clamor, né? Ele faz clamar aqui como se fosse uma pergunta desesperada, do ímpio que está enfrentando esse juízo dos 7 selos, né? E ele pergunta assim: e quem poderá subsistir? E na sequência fica claro que todo ímpio não poderá subsistir após a abertura do 6º selo. Lembra que eu falei então que a gente tem os 6 selos do capítulo 6, aí tem o interlúdio que é o capítulo 7 e tem finalmente o 7º selo no capítulo 8. Então, eu vou falar um pouquinho desse interlúdio agora, né? Esse interlúdio, se você abrir sua Bíblia no Apocalipse 7, ele é bem dividido mesmo em 2 blocos. O primeiro fala dos 144 mil, que eu não vou aqui me ater muito, porque existem algumas boas explicações sobre isso, né? Eu dou um testemunho aqui agora, né? Quando eu me deparo assim na Bíblia com mistérios muito grandes, né? Eu tento suavizar isso, porque Deus deixou claro que algumas coisas nós não vamos descobrir mesmo nessa era, né? E quando chegar lá nós vamos saber de tudo. Então, a minha sugestão é que a gente não se consuma. Alguém está sendo procurado. Não tem problema nenhum. Pensado assim mesmo, né? Eu falava dos 144 mil, não é para a gente não se consumir muito com esses grandes mistérios, né? Vamos focar no que está claro para nós, que é o nosso objetivo como igreja, que está escrito lá no Mateus 16, 18, que é fazer crescer o reino de Deus e empurrar as portas do inferno. Essa é a nossa missão. Então, os 144 mil, se debruce sobre ele, mas não se corroa por isso, porque não é isso que vai fazer expandir o reino de Deus aqui no chão desse planeta. Mas tem explicações muito boas. Estuda, compra uma Bíblia de estudo que nem a minha, que você vai aprender sobre os 144 mil. Uns dizem que é de fato um número absoluto e é um número absoluto de judeus. Uns dizem que é uma representação metafórica da igreja. Então tem muita explicação. O segundo ponto já é um negócio mais tocante, né? Que ele deixa de falar de um assunto específico e foca numa grande multidão, né? E aqui eu acho que a gente deve se ater um pouco, porque para mim, nesse texto aqui, tem uma das maiores e mais lindas promessas
para mim e para você que estão aqui no chão desse planeta caminhando, se esforçando muito, né, para que a gente não tenha uma vida conduzida pelo pecado, mas tenha uma vida conduzida pela fé e pela graça. E se eu não chorar, eu vou conseguir ler aqui essa promessa, porque toda vez que eu me sinto abalado por alguma coisa dessa era, esse trecho sempre me motiva e me leva a pensar que se hoje a gente enfrenta algumas coisas, o porvir vai ser muito melhor. Então ele começa falando de uma multidão. Olha que coisa linda a partir do 7 e 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestindo vestes brancas, com ramos de palmeiras na mão, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém. E depois, lindo trecho, né? E depois ele transcreve mais aqui algumas coisas, e agora eu vou direto na promessa que está escrito, né? João está ali, né, vendo tudo isso acontecer. De vez em quando eu também tento me colocar na posição do João, né? E aí, a partir do verso 13, aqui no capítulo 7, está escrito assim, ó: um dos anciões, um dos 24 aqueles, né? Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou. Imagina o João, coitado, e um ancião lá do céu perguntando para ele: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Aí João, muito espontaneamente, responde assim: ó, o senhor é que sabe, eu sei, eu estou aqui só olhando, né? Então aí, depois que ele fala isso para o ancião, aí vem a promessa linda. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e se alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram, de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Aqui tem uma coisa implícita, né? Tabernáculo é um termo hebraico, né, que significa habitação. E quando você verbaliza o tabernáculo e cria o verbo tabernacular, né, o que ele está querendo dizer exatamente assim: e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Ou seja, nós vamos habitar com o próprio Deus e com o próprio Cristo lá na eternidade. E ele segue: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes de água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Essa é a promessa para mim e para você, que está registrado aqui no Apocalipse 7. Então sempre, quando assim como eu, você vacilar ou fraquejar, lê esse trecho, que ele vai te levar lá para cima de novo. Finalmente eu chego no capítulo 8, onde está o 7º selo, que eu não vou ler também, que é um trecho mais extenso, mas ele faz praticamente ali uma abertura, né? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, ele serve de início de uma série de outras 7 visões, que agora estão focadas em 7 anjos e 7 trombetas. Mas nesse trecho aqui, da primeira parte, entre o verso 1 e o verso 5 do capítulo 8, fica claro que esse incenso que está queimando lá no altar divino dos 7 selos que serão quebrados são as minhas e as suas orações que subiram até lá e lá estão reservadas. Isso está claramente escrito aqui. Então a nossa oração, ela sobe como um incenso e está sendo guardada lá no trono divino. Eu encerro agora, meus irmãos, fazendo uma exortação no sentido de que
como que eu e você, né, vamos participar desse governo eterno, né, do Cordeiro? Como precisa ser isso agora e como vai ser isso no futuro, né? Então, uma coisa nítida: Jesus é o Cordeiro definitivo que ofereceu o sacrifício perfeito e até hoje ele está redimindo a humanidade da morte dele para cá e da morte dele para trás também. Como diz sempre o Marcelo aqui, né, o pessoal que estava com a duplicata, né, vencida ou com o cheque pré-datado, né, vai descontar, né, Marcelo? O reino de Deus que Jesus pregou, né, precisa ser uma realidade espiritual sua e minha no hoje, né? A gente não pode esperar a parousia, né, para viver o reino de Deus. Nós precisamos viver como santos, como segregados, como separados no hoje, eu e você. E a participação nesse governo de Deus, obviamente que ela está intrinsecamente ligada à minha transformação moral e espiritual, à sua transformação moral e espiritual, porque é se transformando no dia a dia, através do processo de santificação, que hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. A gente vai poder, com fé, viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. E finalmente, gente, o modelo de liderança exercido no reino de Deus e no reino do Cordeiro sempre foi o serviço. Então eu e você temos que estar nos destacando para o serviço do reino de Deus aqui no chão desse planeta. E eu creio sim que quem tem servido mais aqui vai estar mais experimentado para servir no céu, porque já exercitou isso. Em nome de Jesus eu termino agradecendo a sua atenção, e a gente ainda tem uns minutinhos se você quiser falar algo ou fazer algum comentário. Interessante, João, uma coisa. Muitas vezes as pessoas têm uma parte da nossa apologética lá de defender a fé, assim, tudo bem, mas isso tudo foi escrito, né, quando, né? Então você pega o pessoal do Antigo Testamento, teve que segurar a bala um pouquinho quando eles encontraram os manuscritos de Qumran, aí, que era exatamente, fielmente a Bíblia hebraica, né, e a Bíblia o Pentateuco foi escrito por Moisés. Mas aí você tem um distanciamento, né? O pessoal até pode duvidar um pouco até do Antigo Testamento. Só que quando você entra no Novo Testamento, Jesus confirma o Antigo um monte de vezes, e Apocalipse e João confirma de monte. Né? Nossa, impressionante. Toda hora, né? Toda hora. Daniel, etc. Né? E aí você diz assim, mas a gente não sabe os manuscritos. Cara, o Policarpo recebeu na mão do João. Ele foi discípulo, né? Faz quanto tempo? 2000 só. Não são... Né? Não é uma eternidade. 10 mil, né? São 2000 só, para dizer que ele recebeu na mão. Né? E os outros foram fazendo menção ao que João escreveu lá. E o João, quando faz tudo isso, né, ele puxa desde o evangelho dele, né, ele já puxa Jesus desde o princípio dos tempos, e vai puxando, e quando chega a Apocalipse, ele junta tudo isso, né, e isso é carimbado, né, pelo Policarpo e depois pelo Irineu. Né? Exato. Assim, o João escreveu Apocalipse, e tal. Quer dizer, não tem muito como o cara contestar esse negócio. É verdade. Ô, João, não sei se é verdade ou não, o livro de Apocalipse ele quase não entrou no cano. Isso é verdade ou não? Por ser um livro muito místico e judaico. Sim, é verdade, claro. Flávio, historicamente isso foi muito contestado, mas hoje a eternização do livro, né, gente, ela só pode ser divina, né? Não tem como a gente estar folheando, né, quase que o mesmo livro aí há séculos e ele não ser inspirado, né? A questão é a seguinte: para quem ele foi escrito, a primeira coisa quando a gente pega a palavra de Deus é o seguinte: para quem ele foi escrito e como é que aquelas pessoas o receberam. Essa era uma época de perseguição. O primeiro slide que o João coloca é isso, mas uma perseguição difícil, porque Domício ele foi o pior imperador romano. O cara fez atrocidades com os cristãos, piores que Nero. Muito piores.
O pior momento de perseguição foi no Domiciano. E João, exilado, escreve um livro para consolar a igreja. O livro de Apocalipse é um livro para consolo da igreja. E se você olhar, você vai perceber aqui no capítulo 6, fizer um paralelo, você vai fazer um paralelo com Mateus 24, que é tudo que o João diz sobre selos, Jesus está falando em Mateus 24. Tá? Então, assim, o que acontece é que, como tem muitas metáforas no livro, e por que tem metáfora? Porque o João escondeu. Ele escreveu para um povo específico e não precisava que essa linguagem fosse descoberta pelo Império. Então, ele esconde um pouco isso, né? Mas na prática ele está trazendo citações do Antigo Testamento, comprovando profecias, e principalmente aqui no capítulo 6, está um paralelo assim com Mateus 24, mas assim, uma coisa, ele fala de guerra, Jesus fala de guerra, ele fala das doenças, Jesus fala de doença, ele fala dos poderes do céu sendo abalados, Jesus fala a mesma coisa. Então assim, é uma mensagem de consolo. Tem muita gente que se aproxima desse livro para obter respostas sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia. Bem, ele não foi escrito para isso. É aí que está a questão. Ele foi escrito para consolar e no final dar uma mensagem de esperança. Ele virá. Ele virá. E aí ele conta aqui, inclusive, com o quinto selo, que é a questão da perseguição, coisa que Jesus também coloca em Mateus 24. Então, assim, parabéns, João, pela exposição muito clara, muito equilibrada, né? E a gente tem na parousia, sobretudo naquilo que é a esperança do cristão, que é esse reino de Deus que foi inaugurado. Ele é, mas ainda não é, porque nós seremos redimidos quando ele voltar. Aleluia. E não só ele, toda a criação será redimida, né? A redenção vem para isso. E essa mensagem que está aqui, às vezes escondida em metáforas, é uma mensagem de consolo para nós, para esses tempos difíceis que Jesus coloca em Mateus 24. Qualquer coisa além disso, tá? Não é de Deus, né? Foge um pouco do princípio, que ele foi escrito para ele. O livro de Daniel também, quase isso. Você pega Daniel, é só, você olha e fala, não, é só figura. Gente, obrigado pelo tempo, pela atenção. Obrigado Eu vou você, despedir a gente com uma bênção aqui, depois o Marcelo vai fazer uma oração para nós. Amém. Amém. Assim como eu abri a nossa escola dominical com uma saudação paulina de Efésios, eu termino também com uma bênção que Paulo deu aos Efésios, que diz o seguinte: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque hoje nós levantamos, Senhor, com saúde. Estamos aqui de pé, Senhor. E nós só estamos de pé pela Tua misericórdia, Senhor. Graças a Deus, Senhor. E muito obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos dá, pelo trabalho que o Senhor nos dá. Mas, Senhor, nós temos que olhar, Pai, e temos que prestar muita atenção, Senhor. Porque o tempo urge, o tempo está chegando, Senhor. E o Senhor vai voltar e nós não sabemos quando, Pai. Pode ser daqui a um segundo, mas nós não sabemos, meu Pai. Então nós temos que estar preparados, e preparados estaremos, Senhor, se nós estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Senhor, redime o nosso tempo, Senhor, que nós temos atividade, estamos sempre ocupados, etc., mas nos dedicamos pouco à Palavra de Deus, Senhor. Graças a Deus que o Senhor nos dá essa EBD aqui, no nosso culto, Pai. Mas nós precisamos, Senhor, durante esse período todo, estudar a Tua Palavra e fazer como o João aqui, o nosso João aqui, falou. Nós temos um serviço a prestar. E esse serviço a prestar é tentar levar o maior número de pessoas, Senhor, que estão lá fora, a essa verdade que está escrita, Senhor, sem misticismo, sem nada, Senhor, porque o que está escrito no teu livro, Senhor, é a pura verdade, porque foi escrito pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Então, muito obrigado por tudo, Senhor. Colocamos em Tuas mãos nosso culto, Senhor. Colocamos em Tuas mãos as classes, Senhor, de adolescentes, infantil, todas elas, Senhor, em nome de Jesus.
Abençoa a nossa semana, Senhor. Amém. E que nós possamos nos proteger, Senhor, contra o ataque do inimigo, Senhor. Amém, Jesus. Todos os dias acontece, Senhor. Mas nós somos selados, Senhor, e temos dentro de nós, Senhor, o poder do Teu Espírito, Glória a Senhor. Deus. E esse poder não é para nossa vanglória, Senhor. Esse poder é para testificar do Senhor como o único Senhor e Salvador, Aleluia. Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Excelente, João.